no desfecho dos 7 anos finais, tem a ver com o anticristo, entendeu? Ele é a figura central, né, do mal para a era final, tá? Pastora Michela, shalom, pastorzão. Então, queridos, vai ser muito tremendo, tá? Então nós vamos começar no livro do Apocalipse, já pega aí a Bíblia, já nota no seu caderno, Apocalipse 12, vamos já começar aqui, Apocalipse 12, verso de número 17. Agora, interessante, porque talvez na sua Bíblia, talvez na sua versão, né, talvez não seja o caso, mas talvez seja, em algumas versões de Bíblia, não existe o versículo 18 no livro do Apocalipse, tá? O livro do Apocalipse, capítulo 12, vai só até o versículo 17, tá? O versículo 18, ele não existe no Apocalipse 12, porque ele entra como versículo 1 do capítulo 13, tá? Mas, na verdade, ele deveria ser o versículo 18 mesmo, tá bom? O pastor já colocou aí, tá? Então, nós vamos ler. Se tiver o verso 18 aí, pastor, pode colocar também, tá bom, por favor? E aí nós vamos ler também o capítulo 13 também, tá? Vou ler bastante versículo, na verdade. Não ler bastante versículo, tá? Então, mas vamos começar no versículo 17 aqui, tá? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. É interessante a gente ler pensando, tá? Olha que coisa. E o dragão, nós já aprendemos aqui que o dragão é Satanás. Ele se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da semente, ou o restante da descendência, né? Que restante é esse? O restante daqueles que ficaram. Então, os crentes foram arrebatados. Aqui não vamos falar ainda sobre o arrebatamento, tá? Não é o assunto dessa noite. Mas só para vocês entenderem, os vencedores já foram arrebatados, o primeiro grupo e o segundo grupo. Quem é o primeiro grupo que faz parte do arrebatamento? O primeiro grupo são os crentes mártires, aqueles que morreram dando a vida por Jesus, tá bom? Pastor Ademilson, bem-vindo, shalom. E aí, então, aconteceu o arrebatamento do filho varão, tá bom? Esse é o primeiro arrebatamento. O segundo arrebatamento é o dos crentes vencedores e vivos. Então, o primeiro arrebatamento é dos crentes que morreram, mas não são todos os crentes que morreram que serão arrebatados primeiro, tá? Muitos crentes que morreram, eles vão ser arrebatados durante o período dos 7 anos finais, e bem no finalzinho, ele chegando já nas portas do Armagedon, ainda vai estar tendo arrebatamento. Então, nós vamos falar sobre isso aqui ainda. Só que aqui, em Apocalipse 12, 17, diz, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Versículo 18, então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Olha isso aqui. E aí, como eu falei, talvez esse versículo aqui esteja no versículo 1 do capítulo 13, tá? Aqui o pastor colocou para mim, tem aqui no versículo 18, mas às vezes vai estar em algumas traduções no versículo 1 do capítulo 13, tá? Agora nós vamos ler, vamos continuar a sequência, porque é uma sequência, né? Capítulo 13, verso de número 1, nós vamos ler até aí o verso 10, tá bom? Então nós vamos ler por parte, tá? Então nós vamos ler o capítulo 13, do verso 1 até o verso 10. Diz assim, e vi que subia, obrigado, pastorzão, e vi emergir do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Presta atenção nos detalhes, gente, ó. E vi que subia do mar, e vi emergir do mar. Ele tá vendo emergir do mar uma besta que tem 10 chifres, são 10 chifres e 7 cabeças. Então, presta atenção aqui, ó, são 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Tá? Então, um dos pilares que marca o perfil do anticristo é que ele tem nome de blasfêmia, tá? A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Olha isso, pessoal. Meu Deus. Então vi uma besta então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Olha isso aqui, ó. Uma das suas cabeças foi ferida, como ferida de morte. O que é isso? É uma morte bem matada. A ideia do texto grego é que essa morte, ela é uma morte que não dá para negar. Morreu mesmo. Morreu, tá? Mas essa ferida foi curada. Então, ou seja, ela morre, a besta vai morrer, só que a ferida é curada. Quando a ferida é curada, ela ressuscita. Ela volta do mundo dos mortos, tá? E quando ela ressuscita, toda a terra vai se maravilhar. Ó. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha que coisa. Então a besta, ela ressuscita,
a terra se maravilha e adoraram o dragão que deu a autoridade à besta. Então percebe? Então o anticristo tem um papel fundamental, mas no fim de tudo, a adoração que é prestada para o anticristo, na verdade, é conferido ao dragão que lhe deu autoridade. Ou seja, no final de tudo, a adoração volta para Satanás. No livro, quem comprou o livro aí sabe do... É que não tem uma cópia dele aqui. Mas no livro O que é Adoração, eu falo sobre a guerra pela adoração. Então, olha que coisa, gente. Enquanto os vencedores estão diante do trono adorando ao Senhor nos céus, na terra, Satanás está também querendo adoração. O anticristo reivindica adoração. Então, existe uma guerra pela adoração. O que é adoração? A palavra adorar significa encurvar. A palavra adorar significa prestar reverência. A palavra adorar, de uma forma bem resumida, assim, se eu pudesse trocar a palavra adorar, a palavra adoração, eu trocaria por obediência. Então, quando eu adoro, significa que eu obedeço a essa entidade. Então, quanto mais eu obedeço, mais eu estou adorando. Então, como é que se prova que alguém adora a Deus? Quando essa pessoa obedece a Deus. Obediência é adoração. Tá conseguindo entender? Então, a terra vai se maravilhar, vai adorar não só ao anticristo, mas a adoração está voltada para Satanás. Então, esse povo agora vai prestar obediência ao próprio Satanás. E aí, olha que coisa. E a terra se maravilhou e adoraram o dragão, que deu autoridade, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, olha a pergunta: quem é semelhante à besta? Existe alguém semelhante a ela? Ela estava morta agora e acabou de ressuscitar. Olha que coisa. Obrigado, pastor Daniel. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmia. Olha isso. Arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir 42 meses, né? Ou 1.260 dias, né? Que são 3 anos e meio. Então, perceba. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Quando você vê alguém arrogante, você vê um crente arrogante, essa pessoa já está sob o efeito do espírito do anticristo. Então, quando você vê um crente muito arrogante, essa pessoa, entre ela e o espírito do anticristo não muda nada. A arrogância faz parte da essência da besta, faz parte da essência do anticristo. E a autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. De novo a blasfêmia. Você vê só que nós já lemos a palavra blasfêmia 3 vezes, né? E blasfemava contra Deus para lhe difamar o nome. Para difamar o nome e difamar o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu. Lembra que nós iniciamos esse modo falando sobre o tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo? Lembra disso? Então olha que coisa interessante. O alvo do anticristo aqui não é simplesmente perseguir os crentes, mas não é também só blasfemar contra Deus e o seu Cristo. Ele tem o alvo também contra o tabernáculo de Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. E os que habitam no céu. Então quem é os que habitam no céu? Não são só os seres celestiais, não. Mas todo agora o crente vencedor que também adentrou lá. Agora olha o versículo número 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Gente, isso aqui é pesado, hein? E os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui, nós não vamos entrar nesse assunto agora aqui, porque não é o alvo, mas você percebe, escritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Eu acho que eu vou liberar para vocês lá depois, para vocês darem uma olhada, num esboço que eu tenho, já ministrei lá na nossa igreja, sobre os livros. Então, existem muitos livros, e aí eu selecionei 7 livros que a Bíblia fala, né? Então, existe uma diferença entre o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Eu tenho um livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, tá? Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, olha isso aqui, gente. Se alguém leva para o cativeiro, ou se alguém é levado cativo, em cativeiro, vá. Vá para o cativeiro. Vai te levar, vá. E se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É interessante porque, nessa era de perseguição final, quando o anticristo estiver imperando, governando sobre essa terra, aquele caos todo, e nós vamos falar muito sobre isso aqui quando a gente for falar sobre as taças da ira,
e etc. Mas assim, a ideia do texto é, se alguém matar a espada, seja morto por ela. Seja morta a espada, olha o texto aí. Seja morto. Por quê? Porque funciona assim. Quem não for vencedor agora, nessa era que nós estamos agora, quem não for vencedor nesse tempo que estamos aqui, se você não conseguir ser crente agora, se você não conseguir vencer agora, se tornar um vencedor, irmão, eu não sei se eu vou ser um vencedor. Infelizmente, é muito espinho na carne que a gente tem. É muito espinho na carne. E então, assim, mas de toda forma, se não for agora, tem muito tempo ainda. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém? Qual que é o problema? A gente lê o texto e a gente pensa assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para completá-la, né? E a gente para o texto por aqui, o texto diz, até o dia de Cristo. E o dia de Cristo, ele se encerra no final do reino milenar. Então, se o que Deus começou na minha vida não terminar agora, só depois do período dos 7 anos de tribulação, tem mais 1000 anos ainda para frente para ele me aperfeiçoar. Mas a ideia aqui é que nesse período, a única forma de você ser um crente vencedor é se você der o pescoço para ser morto pela espada. É por degola. Tá? Então, eu quero ser um vencedor para esse tempo. Isso é chamado de os vencedores tardios. A forma mais fácil e mais prática de se tornar um vencedor, quando a besta estiver aqui, é dando a cabeça para ser cortada por espada. E acredite em mim, a última coisa que o diabo vai querer fazer nesse período, que Satanás quer nesse tempo, é que os crentes sejam degolados. Ele não quer isso. O que ele quer? Ele quer que você procure a morte e não encontre. Ele quer que você sofra. É isso que ele quer. Amém? Só que, se você quer se tornar um vencedor, dê a cabeça pela espada, tá? Mas agora, vamos lá para o capítulo 17 ainda de Apocalipse. Vamos conectar agora o texto aqui. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo de número 8, tá? Do versículo 1 até o versículo de número 8. Apocalipse, capítulo 17. Tem até marcado. Obrigado, pastor. Vamos lá, gente, ó. Muitas coisas, muitos fatos do capítulo 13 necessita de luz aqui do capítulo 17 para ser interpretado. Então, presta atenção. Eu preciso interpretar o capítulo 13, ok? Então, para interpretar o capítulo 13, eu preciso da luz que tem aqui no capítulo 17, tá? Então, vamos lá. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, da grande prostituta, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Então, com ela, com a prostituta, os reis da terra se prostituíram, se fornicaram, né? E com o vinho de sua devassidão, gente de Deus, com o vinho de sua devassidão, foi que embebedaram os que habitam na terra. Olha que coisa tremenda, interessante isso aqui. Então, os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da prostituição, com o vinho da fornicação. Transportou-me o anjo em espírito. Então, quem está falando é João. O anjo me pegou agora e me levou em espírito a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate. Então, agora o anjo pega ele e transporta ele em espírito e leva até um deserto, tá? Quando chega lá, o que ele vai ver? Ele vai ver uma mulher sentada sobre uma besta, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Lembra lá do capítulo 13? Lembra lá? São 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma besta, tá? Só que aqui existe o sistema, o império da besta, aqui no capítulo 17, e a besta em si. Mas vamos lá, verso número 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro transbordante de abominação e com as imundícias da sua prostituição. Verso 5. Na sua fronte, na sua testa, estava escrito o nome. Qual era o nome? O nome de mistério, era um mistério. Qual era o nome? Esse mistério? Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A mãe das prostitutas, a mãe das meretrizes. Verso 6, então vi uma mulher embriagada. Eu estou vendo essa mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, essa mulher, ela está embriagada. E ela está embriagada com o quê? Com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, presta atenção. O João está olhando
Ele tá ficando espantado, ele não tá entendendo. Mas, meu Deus, mas o que é isso? Essa mulher, essa Babilônia, essa prostituta, essa besta, e tá bêbada, tá embriagada, mas ela não bebeu o álcool da cana-de-açúcar, não. Ela tá embriagada com o sangue dos santos. Olha isso. Então ele se admira, ele fica espantado. Verso 7, né? O anjo, porém, me disse, por que está admirado? Olha isso, olha o anjo. O anjo percebe que ele está entusiasmado, está maravilhado. E aí, não está entendendo nada, né? Gente, mas como assim? O que é isso? Está espantado, na verdade. A melhor tradução seria isso aqui, ó, espantado. Tá? Admirei-me com grande espanto. Verso 6, né? Com grande espanto, ele está espantado. O anjo, porém, me disse, por que te admiras? Por que te espantas? Por que te maravilhas? Eu te direi, ó, dir-te-ei, ou eu te direi, o mistério da mulher e da besta. Então percebe, tem a mulher e tem a besta. Eu vou te dizer, o anjo percebe que o João não entende aquela visão. Então o que o anjo faz? O anjo agora se torna o mentor, se torna o professor do João. E está dizendo assim, ó, fica tranquilo, eu vou te explicar. Eu vou te dizer o mistério da mulher e o mistério da besta que a carrega. Eu vou te explicar, fica tranquilo, tá? Eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então a besta está carregando a mulher? Tá, fica tranquilo que eu vou te explicar. Aí entra o versículo de número 8. A besta que viste, olha isso, agora começa. A besta que viste era e não é. Então a besta que você viu ela já foi. Mas ela não é. E ela há de subir do abismo, ela há de emergir do abismo e irá à perdição. Ela caminha para a perdição. Então presta atenção. Essa besta não é, mas ela há de vir. Ela vai subir do abismo. Então nós temos muitas revelações aqui. Primeiro, que essa besta era e não é, e ela há de subir. Ela vai vir, ela vai subir do abismo. E nós falamos aqui um pouco já sobre o abismo. Agora, olha como continua o texto. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, os moradores da terra, lembra que nós lemos no capítulo 13? Ela é ferida com uma chaga mortal, ela morre, quando ela volta, a terra inteira se maravilha. A terra se admira vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E aí o verso 9 diz, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também os 7 reis, né? Então, vamos segurar por aqui. Vamos, obrigado aí, tá, pastor? Qualquer coisa eu peço pro pastor colocar. Vamos dar uma pausa aqui, porque o versículo 9 diz assim, ó, aqui está o sentido. Presta atenção, aqui está o sentido. Que tem sabedoria, né? Que tem sabedoria. Ou aqui está o sentido. Quem tem a mente, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram... Aqui, ó, verso 10, obrigado, pastor. Dos quais caíram 5. Então aqui tem um mistério tremendo, ó. Caíram 5. O anjo, gente, aqui, ele está dizendo assim, ó, a mente tem que ter sabedoria agora. Para quê? Para entender o que eu vou falar. O anjo vai explicar o mistério das 7 cabeças. Olha isso, ele vai explicar. Aí o anjo continua explicando que as 7 cabeças da besta são 7 montes, ou as 7 montanhas, sobre os quais a mulher se assenta. Então a mulher está sentada sobre os 7 montes. Então vamos lá, olha de novo. A mulher está sentada sobre as montanhas, os 7 montes, ok? A mulher se assenta sobre ele. Só que esse monte, os quais a mulher se assenta, também representa os 7 reis. São também 7 reis, ó. Verso 9. São 7 montes nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um não é, e o outro ainda não chegou. Presta atenção? Perceberam? 5 caíram, um não é, e o outro ainda não chegou. Ok? Então vamos lá. Então para a mulher, as cabeças são os montes. Para a mulher, olha para a mulher. Então a mulher está sentada sobre os montes. Então para a mulher, as cabeças são os montes. Para a besta, são os reis, tá? Para separar. Então são 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes. 7 cabeças, 7 montes. E sobre os 7 montes, a mulher está sentada. A mulher está sentada. Só que os 7 montes são também os 7 reis. Tá dando para entender a linguagem do anjo aí? É tipo assim, ó, do ponto de vista da mulher,
Do ponto de vista da mulher, vamos lá, imagina a mulher. Do ponto de vista da mulher, as cabeças são os montes, as montanhas, do ponto de vista da mulher. Do ponto de vista da besta, os 7 montes são reis, tá? Então imagina a mulher, porque tá tudo conectado, é o sistema e o anticristo, tá? A mulher e os montes Cristo é o sistema e o anticristo, tá? Glória a Deus. Então do ponto de vista da mulher, são os montes. Do ponto de vista da besta, são os reis. Mas a ideia é a mesma. Então, esse é um mistério que o anjo está falando. É um mistério. A palavra grega aqui, para mistério, significa algo que está oculto, que não pode ser entendido sem chave de revelação. Tá? Então, o anjo está comunicando, porque o anjo percebe que o João não está entendendo nada. O próprio João não entende. E ele está dizendo assim, ó, dos sete reis, 5 deles caíram no tempo que João está escrevendo Apocalipse. Tá? Então, João está escrevendo Apocalipse. Enquanto João está escrevendo Apocalipse, o anjo está dizendo, a revelação do texto que o anjo está dizendo é: 5 reis caíram no tempo que João está escrevendo. Lá quando ele está escrevendo Apocalipse, 5 caíram. No tempo que ele está escrevendo que 5 reis caíram, um deles está vivo. Só que são 7, certo? São 7. 5 já morreram, vamos usar a linguagem. 5 já morreram, um está vivo e o outro ainda não chegou. Só que o texto está dizendo assim, ó. No verso 10 aí, o pastor colocou, ó, dos quais 5 caíram, um existe, ou seja, está vivo, e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, tem de durar pouco. Gente, essa versão aqui é boa, pelo menos nessa parte aqui, ó, porque geralmente ele diz assim, ó, mas quando chegar, durará pouco. Mas olha a afirmação, ele tem de durar pouco. A ideia é, quando ele chegar, 5 morreram, um está vivo, e o outro não chegou. Mas quando esse 7º, que ainda não veio, quando ele vier, ele vai durar pouco tempo. Ele não pode durar muito tempo. Isso faz parte da profecia, ok? Então vamos lá. Deixa eu te contextualizar aqui. Do capítulo 1 de Apocalipse ao capítulo 11 de Apocalipse, nós temos uma visão geralzona, uma visão ampla, uma visão panorâmica de todos os eventos que estão acontecendo no tempo do fim. É uma visão geral, assim, ó. Imagina você olhando assim, uma visão panorâmica, ok? É como você pegar um mapa e olhar o mapa de longe. Imagina o mapa do mundo. Na parede, você olha de longe, você vê o mapa, né? E aí ali você sabe, né? A América Central, América do Sul, América Latina e etc, etc. Os continentes você consegue olhar ali de uma forma geralzona ali, tá? No capítulo 12 até o capítulo 22, quando a gente encerra o capítulo 11, entra no capítulo 12. Então, do capítulo 12 ao capítulo 22, a visão se torna detalhada. É como se a gente estivesse dando um zoom para entender cada detalhe, o que estava escondido aqui. Aí vai dando um zoom, vai ampliando a visão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, visão geral. Então, divide o Apocalipse assim, para vocês entenderem. Divide ele em 2 partes, pelo menos agora a priori, em 2 partes. Capítulo 1 ao 11, visão geral. Capítulo 12 ao 22, é um zoom de tudo que já tinha acontecido. Como assim, pastor? Muitos eventos do capítulo 12 ao capítulo 22 é uma ampliação de tudo que já foi apresentado anteriormente. Só que a partir de agora, o texto está trazendo mais informações, está trazendo mais revelações que antes não dava para ver. Tenta imaginar uma cebola. Imagina uma cebola. E aí você vai descascando ali a cebola, anel por anel. Entendeu? O Apocalipse funciona mais ou menos assim. É uma revelação dentro de outra revelação, dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. É como se fosse uma cebola, tá? Um anel, dentro de outro anel, dentro de outro anel, dentro de outro anel. Seria mais ou menos essa ideia, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque no capítulo 17, esse capítulo 17 que nós lemos, ele é fundamental para a gente entender o capítulo 13. Porque ele está trazendo para nós uma explicação profunda, que o anjo entende e percebe que João não está entendendo nada. E aí aqui ele vai falar um pouco sobre a besta, sobre a mulher e alguns símbolos, tá? O capítulo 10 de Apocalipse, ele vai preparando o leitor para essa segunda fase do livro. Então, quando João vai profetizar sobre isso que está acontecendo. Então, resumindo, para vocês anotarem aí, capítulo 1 ao capítulo 11, visão panorâmica e introdutória. Capítulo 12 ao capítulo 22, visão detalhada, tá? Para vocês entenderem mais ou menos isso aqui. Capítulo 1 ao 11, visão introdutória. Capítulo 12 ao 22, visão detalhada. É assim que você vai conseguir separar o Apocalipse aqui. E aí, um outro detalhe que a gente precisa falar aqui é que... Como que a gente falar? O capítulo 17, ele vem antes do capítulo 13. Anotem isso. Tá? Eu já falei sobre isso, já ministrei sobre isso, mas o capítulo 17 vem antes do capítulo 13. Pastor, mas como que isso é possível? A Bíblia apresenta o capítulo 13 antes do 17.
A resposta é muito simples. Deus, ele traz a revelação do Apocalipse em movimento de zoom. É uma digressão, né? Ou seja, nos capítulos 13 e no capítulo 14, nós vemos aqui alguns versículos do capítulo 13, Deus vai apresentando uma visão geral, introduzindo todos os protagonistas ali, os personagens e os principais eventos, capítulo 13 e 14. No capítulo 17, 18 e 19, Deus volta a dar um zoom, a ampliar essa visão e começa a dar mais detalhes nela. Ele vai dando detalhes. Então, capítulo 17, 18, 19 tem detalhe. Deus vai dando ali detalhes que a gente não consegue ver antes, tá? E ele vai explicando como que tudo começou, como tudo se desenvolveu e como tudo vai terminar. Capítulo 13 e 14, uma visão geral. Capítulo 17, 18 e 19, Deus dá detalhe de como começou, como se desenvolve e como termina, tá? Como vai terminar ali, na verdade, né? Pastor, como que a gente entende isso? Vamos lá, vai anotando aí, gente. No capítulo 13, nós lemos, a gente vê a besta de uma forma simples. Uma besta com 7 cabeças, chifres e diademas, ok? O que que isso fala? Fala de governo, fala é símbolo de autoridade, então fala de governo, de líder, de liderança, tá? Então, no capítulo 17, essa mesma besta que nós temos lá no capítulo 13, ela vai aparecer agora, mas observa, ela agora está associada à mulher, à grande prostituta. E essa grande prostituta, a mulher, que aparece no capítulo 17, comanda ela. Então, no capítulo 17 tem detalhes que no 13 não tem. Porque no 13 não tem. Pastor, e por que isso é relevante? Por exemplo, no capítulo 17, não aparecem os diademas nos chifres. No capítulo 17. No capítulo 17, a besta, ela é comandada por uma mulher. Ela é guiada, ela é controlada por uma mulher. No capítulo 13, a mulher não aparece. Não aparece. Por quê, pastor? Porque no capítulo 13, que não aparece ali a mulher que comandando a besta não aparece, indica que ela já tem o poder. Ela já tomou posse do poder. É mais ou menos assim, no capítulo 17, bem no final, a besta vai destruir a mulher. Vai consumir-a no fogo e vai deixar ela desolada. Isso aconteceu no início, lá no começo, não vamos falar sobre isso nos dias de Nero, tá? Isso aconteceu, isso vai se repetir. Então, a besta destrói a mulher, consome ela no fogo e deixa desolada. E depois, os 10 chifres, que são os 10 reis, recebem autoridade, junto com a besta. Então, são 10 reis, lembra lá? Os 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres ali são reis. Anota isso, gente. Os 10 chifres são 10 reis. São 10 reis. E ele recebe autoridade junto com a besta, por um tempo determinado. Qual foi o tempo determinado? Qual o tempo que nós lemos aqui? 42 meses. Ou 1260 dias. Ou 3 anos e meio, tá? Então, durante 3 anos e meio, esses 10 chifres, esses 10 reis, recebem autoridade junto com a besta. Então, tem 10 líderes, 10 reis, que têm autoridade junto com o anticristo, tá? Vamos usar a linguagem para entender. A besta é o anticristo, tá? Então, o anticristo, ele lidera, ele governa junto com outros 10 reis aqui, tá? E é exatamente nesse tempo que a besta do capítulo 13, ela vai governar, ela vai atuar com poder de governança, com poder de líder, como se fosse o presidente. E como que nós sabemos que o capítulo 17, ele é um zoom no capítulo 13? Por quê? Porque o capítulo 13, ele vai apresentar a besta se movendo e atuando com autoridade e com poder. O capítulo 17 vai mostrar o começo dessa autoridade, o começo dessa ascensão, o começo desse poderio. E ainda esse poder, no capítulo 17, mostra esse poder, essa ascensão de governo, ainda sob a influência da mulher. Então, a autoridade está começando, mas está sob a influência da mulher. Sob a influência da mulher. No capítulo 13, a besta atua já com autoridade. Já está atuando com poder. Já está governando. No capítulo 17, é o começo dessa ascensão, desse poderio da besta. Então, o capítulo 17, ele detalha como começou a origem, o relacionamento entre a besta, a mulher e os reis. Então, nós temos aqui a besta, a mulher e os reis. A besta, a mulher e os reis. Então, tem esse relacionamento dessa tríade aqui. Ainda no capítulo 17, que é o início dessa ascensão, desse poderio, mostra o processo no qual essa besta, que é o anticristo, recebe autoridade. O que no capítulo 13 já está em movimento.
No capítulo 13, essa autoridade já está em curso. Enquanto no capítulo 17 ela vai recebendo, está no processo de receber, no capítulo 13 ela já está governando, já está atuando, já está em curso todo esse movimento, tá? Tá dando para entender, gente? Tá ficando claro? Tô repetindo bastante para poder, porque o Apocalipse é assim, ele é bem complexo, porque fala de besta, fala de mulher, fala de monte, tá? Fala de chifre. Então, tô tentando resumir para vocês entenderem. O capítulo 17 é o começo da ascensão do anticristo. No capítulo 13 é o anticristo já governando ali, já com autoridade, tá?